Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Pode deixar, pastor. Eu confesso que eu vim para receber, né? Mas nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. E a própria palavra de Deus vai falar também que mais bem-aventurado é dado que receber. Deus! Então eu entendo que quando nós nos dispomos a plantar a semente ali, né? Essa própria semente, ela trata de germinar e nós, que somos os semeadores, vamos provar, né? A palavra do Senhor fala lá no livro de Salmo 126, que bem-aventurado é aquele que leva a preciosa semente. Ainda que andando e chorando. O salmista, ele vai garantir que ao retornarmos, nós vamos colher o resultado por essa semente. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus, ele tem esse mover. Ele tem um mover diferente, inclusive na minha vida. Às vezes nem eu entendo, nem eu consigo compreender. Mas eu sei, pastor Jonas, que quando nós temos um chamado profético na nossa vida, e muitas das vezes que o Senhor, ele nos incomoda, nos inquieta acerca de algo, né? A gente fica sem entender, porque nem sempre Deus revela. Deus, ele só quer que a gente esteja ali na posição, ele confia a semente e ele espera que nós sejamos fiéis para preparar a terra e plantar aquela semente. Então, bem-aventurado é aquele que receber a semente. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Glória. Vamos fazer uma oração. O culto começou agora, pastor? Começou agora. Agora? Amém? Eu queria... Amém. Amém. Eu confesso que eu vim para receber hoje, né? Mas aí Deus sabe todas as coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor vai falar conosco. Glória. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Pai, com todo temor e tremor, Senhor, eu me coloco diante, Senhor, do teu altar nesta noite, Pai, como semeadora. E em nome de Jesus eu creio, já profetizo, que este lugar é uma terra, um solo fértil, Pai, aonde a tua semente, Senhor, ela vai brotar. Meu Deus, e que se essa noite, Pai, porventura, Senhor, estiver alguma ave, Pai, para roubar essa semente, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor envie os teus anjos, os tangedores, Senhor, para tanger tudo aquilo que veio para roubar, porque o Senhor quer falar. Aleluia. E se você estiver apto, querido, para receber, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Se você crê, aplauda o Espírito Santo. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Abre ela. Glória a Jesus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Amém? Quando todos estiverem abertos aí, você confirma com um amém. Glória a Jesus. Deus, ele vai falar conosco essa noite acerca de aliança. Eu entrava aqui, eu peguei ainda quando o pastor Jonas estava falando acerca do ungido, né? E que coisa terrível é quando nós levamos o nome de Deus, carregamos esse nome sobre a nossa vida. Quando Deus nos separa para algo, né? Nós precisamos entender que Deus, ele tem um propósito na vida de todos que estão aqui essa noite. Mas o propósito de Deus só se cumpre na nossa vida quando nós somos fiéis às suas leis e os seus princípios. E o que eu ministrava ontem ali na inauguração da igreja do pastor Rodolfo, né? Que o chamado, pastor Jonas, o propósito de Deus na nossa vida não invalida a nossa comunhão e a nossa responsabilidade com a sua palavra. Se não tem obediência, se não tem reverência, se não tem santificação, se não tem separação, não tem como esse propósito ser estabelecido na nossa vida. No bem da verdade,
eu quero iniciar aqui, antes da gente ler, só para a gente ir se situando aqui um pouco com a palavra, que a Bíblia vai falar, 2 Crônicas 29. A Bíblia vai falar, nós vemos em 1 Crônicas, em 2 Crônicas, nós vemos ali o momento em que Deus, ele faz uma aliança, ele faz um pacto com Davi. Davi era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele é aquele que enfrentou grandes lutas, passou por várias situações difíceis, mas ele era aquele homem que buscava a Deus. Ele era aquele que antes de ir para uma guerra, quando ele estava em situações difíceis, quando ele errava também, ele era aquele que rapidamente reconhecia, né, e pedia perdão a Deus. A Bíblia fala, pastor Jonas, que Deus já havia dado muitas vitórias a Davi. E que Deus tinha tinha escolhido Davi para reinar, para governar. A Bíblia fala que por Saul ter desobedecido às instruções de Deus, Deus agora vai encontrar alguém, pastor Jonas, segundo o coração dele. Não alguém melhor, porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas o que chama a diferença, o que atrai o olhar de Deus para mim e para a tua vida é o temor e a obediência que você tem a Deus. E todos aqui conhecem a história e sabem que Saul havia perdido isso. Ele agora era grande e aos olhos dele ele não precisava mais esperar o direcionamento de Deus. E isso fez com que o Senhor o rejeitasse. E agora Davi, ele vai e toma posse do trono, é ungido rei sobre Israel. E Davi teve muitas vitórias, já habitava em palácios, era um homem altamente poderoso. Só que a Bíblia vai dizer que Davi, estando naquela posição, ele deseja fazer algo para Deus. E não é assim? Quando Deus trabalha na nossa vida, quando o Senhor nos tira do monturo e nos coloca nos lugares grandes, na roda dos príncipes, a gente sente, né? Ah, eu senti de fazer isso para Deus. Ah, eu senti de fazer aquilo para Deus. Mas do bem da verdade, querido, tem muitas coisas que às vezes nós queremos fazer para Deus e Deus não permite. Mas isso não quer dizer que Deus está me rejeitando, te rejeitando. Mas tem coisas que, em outras palavras, como é que eu poderia dizer? Deus não vai permitir que eu faça, ou talvez você faça. Mas isso não vai invalidar a promessa. A Bíblia vai dizer que Davi desejou construir uma casa, um lugar para que fosse habitado ali a presença de Deus, onde ele pudesse colocar ali a arca e o Senhor viesse se manifestar. E todos ali conhecem a história. E o Senhor falou claramente para ele, através do profeta. O profeta querendo agradar, porque sabia que Davi era um homem de Deus, né? Sabia que Deus tinha prometido que ia colocar ele no trono, e verdadeiramente assim o Senhor fez. Porque a própria palavra vai dizer que quando Deus tem promessa na nossa vida, não importa o que aconteça, os planos e os propósitos de Deus vão se cumprir. Vão se cumprir. Talvez tem pessoas aqui essa noite que estão vendo um cenário totalmente, pastor, desfavorável. Diz, olha, fulano é melhor, fulano tem uma oratória melhor, fulano tem um dom que eu não tenho, querido, não se preocupe. Porque o reino é grande. O reino é grande, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o profeta ali querendo agradar o rei, né? Porque no bem da verdade, na nossa condicionante humana, quando nós vemos o ungido, o escolhido, o separado de Deus, aquele que Deus tem dado vitória, às vezes a gente quer concordar acerca de algumas coisas, mas às vezes com Deus é diferente. E o profeta vai e diz, quando Davi fala sobre o desejo de construir ali, edificar uma casa para ser morada do Senhor, o profeta vai e fala, vai e faz segundo o que está no teu coração. Mas a Bíblia fala que ao anoitecer, Deus vai, toma o profeta ali e vai lá e diz, fala para ele que ele não vai edificar a casa para mim, mas que eu não vou invalidar. A promessa vai se cumprir. Eu vou levantar através do filho. E assim você conhece a história. E assim se cumpriu. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele edificou a casa do Senhor. Ele aprendeu
acompanhando seu pai ali, vendo toda a dificuldade para governar, para reinar. E aquele homem vai e pede a Deus sabedoria. Diga sabedoria. Sabedoria. Querido, de nada adianta Deus ter promessa na minha e na tua vida se nós não tivermos sabedoria, para que quando o Senhor vier nos entregar, porque uma coisa, querido, uma coisa é você governar aquilo que Deus tem para te entregar, e outra coisa é isso se estabelecer nas tuas mãos e se perpetuar. Aleluia. A Bíblia diz que Salomão, ele vai pedir a Deus sabedoria, e Deus acrescenta a ele riquezas e honra, e ele agora vai construir ali o templo. E todos nós sabemos porque a senhora está falando tudo isso, bispa, porque eu estou querendo que você entenda, querido, algo que Deus falava ao meu coração ontem, que o nosso descaso com as coisas de Deus, com o chamar de Deus na nossa vida, aleluia, muitas das vezes pode sim invalidar a promessa. Mas o nosso Deus, ele não desiste, porque a palavra vai dizer que Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para voltar atrás. A Bíblia vai contar então que ali, depois que Salomão se desvia dos caminhos do Senhor, depois que ele vai se envolver, fazer alianças que ele não poderia fazer, que ele não precisava, porque ele já era um homem próspero, poderoso, ali agora ele vai trazer, pastor Jonas, um monte de abominação para o templo do Senhor, culto a deuses estranhos, coisas para levantar a ira de Deus, e por conta daquilo, em outras palavras, o Senhor ele rejeita. Mas Deus havia feito uma aliança para Davi lá atrás. Ele disse: tu não edificarás, mas sobre a tua descendência sempre vai haver uma lâmpada acesa. Talvez você está aqui essa noite e você já ouviu muitas palavras, muitas promessas do que Deus iria fazer na sua vida. E talvez você diz: bispo, é uma coisa assim que eu não consigo entender. Parece que eu dou um passo para frente e 10 passos para trás. Parece que cada dia eu estou mais distante de viver aquilo que Deus me prometeu. Ei, querido, se tem uma coisa que o salmista Davi, ele sabia e era experiente, como ele muitas das vezes falou em sua oração, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Deixa eu dizer para você que está se sentindo aqui esquecido, ou você que talvez está ansioso aqui esta noite, Deus sabe que você é pó, querido. Se Ele tem promessa na tua vida, se Ele falou que é com você ou é com a sua casa, Deus está trabalhando, vai se cumprir. Apenas seja fiel àquilo que Deus, Ele tem se encarregado de te entregar. Aquilo que Ele tem falado com você na oração, aquilo que Ele tem confirmado através dos seus servos, dos seus profetas. Guarde esta promessa. Passe o tempo que passar, mas vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos seres humanos e que nós somos pó. Eu mesmo, quantas promessas eu não recebi de Deus, querido, na minha vida. E eu confesso para você, a primeira vez que eu ouvi, eu disse: meu Deus, isso é loucura. Porque no bem da verdade, querido, Deus, Ele escolhe os improváveis. É aqueles que ninguém dá nada. É aqueles que ninguém acredita, pastor. Nós não podemos desprezar ninguém, porque só Deus sabe qual é o plano e o propósito dele na nossa vida. Mas no bem da verdade, quando Deus nos atrai, quando o Senhor nos coloca diante da sua presença, Deus, Ele fala como Ele quer, da forma que Ele quer e como tem que ser. Nós vimos grandes homens de Deus aqui em 1ª e 2ª Crônica, onde estão registradas, né, os homens que reinaram, homens que Deus tinha propósito na vida deles. Deus deu pacto. A uns Deus dizia: olha, enquanto tu estiveres comigo, eu estou contigo. Mas se tu me deixar, eu também deixo. Eu entendo aqui, querido, que a promessa de Deus não está acima do nosso compromisso de temor e fidelidade com Ele. De nós andarmos em verdade e retidão diante da sua presença. Muitos foram rejeitados, muitos se rebelaram,
Porque quando tiveram de posse do propósito que Deus havia na sua vida, começaram, pastor Jonas, deixar Deus para trás. Começaram a se misturar. Começaram a trazer coisas que desagradavam o Senhor. E a Bíblia vai dizer que por conta disso houve guerras. Houve momentos difíceis. O povo de Israel e o povo de Judá foram altamente julgados pelo Senhor. A Bíblia diz que eles padeceram calamidades, opressões. Eles vivenciaram um momento onde Deus não permitia que ninguém entrasse e muito menos que saísse. Deus os entrega na mão dos seus adversários. Por quê, Bispa Ceisa? Porque, querido, Deus, ele não nega nada a um dos seus, mas Deus pede algo para nós. Deus, ele deseja que ele esteja no centro da nossa vida e que nós possamos estar no centro da sua vontade. E a Bíblia vai dizer, aqui no livro de Crônicas, capítulo 29, aleluia, nós vamos ver falar aqui sobre um jovem que chegou à sua vez. A Bíblia vai dizer aqui, você pode ler comigo, 2 Crônicas, capítulo 29, vai dizer assim: Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abiá e era filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro dia do mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Querido, repita comigo. Ezequias abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Sabe o que é que eu entendo aqui, pastor? Que muitas das vezes, para haver conserto, é necessário se levantar grandes calamidades. E no bem da verdade é o que tem acontecido no nosso meio. Deus ainda tem meninos, pastor, para usar. Interessante que quando Deus ele quer falar, ele fala da forma que ele quiser. Ele usa até uma menina como eu. Interessante que ontem Deus me levava lá naquela igreja e eu fui lá para comemorar, para se alegrar com meus irmãos, né? E não sabia que ia trazer palavra, nada, mas me deitei no período da tarde para tirar um cochilo ali. O Espírito Santo me incomodou muito, me inquietou. E eu digo, Senhor, e o Espírito Santo disse, olha, pega a Bíblia. Aí eu disse, meu Deus, ainda pensei em ligar para o bispo, ele não estava em casa, para saber se eu iria levar alguma palavra. Não sabia como estava a questão da organização do culto ontem, né? Mas eu disse amém. E por se tratar de um casal novo, enviado, uma obra nova, né? Muitas das vezes nós conhecendo a palavra, a gente quer trazer algo que a gente quer, né? E eu disse amém, Senhor, amém. Me veio logo o Abraão e o seu chamado. Sai da sua terra, do meio da parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E o Senhor disse, não, você não vai falar isso não. Você vai falar outra coisa. Aleluia. Queridos, eu estou com essa Bíblia aqui. Deus é tão bom e Ele é tão misericordioso. E verdadeiramente nós somos seus filhos, seus servos, não sabemos de nada a menos que Ele nos revele. Se Ele quiser assim revelar. Essa palavra aqui, Deus me deu ela no ano de 2017. Essa palavra aqui. E eu confesso para você que quando eu meditava e eu fazia o estudo ali, eu temi e tremi diante do que eu aprendi aqui no livro das Crônicas, sobre os relatos dos grandes homens de Deus. Daqueles que Deus era com ele, daqueles que Deus também rejeitou. Daqueles que Deus levantou e pôs na cadeira e daqueles que Deus também tirou. Né? E eu digo amém, Senhor. Essa palavra, Jesus, um culto de inauguração. Amém. Se o Senhor está falando. Mas mesmo assim, cheguei, sentei. A pastora foi lá e me chamou. E ela disse, vem pra cá, bispo. E eu falei, o que? É uma saudação? É uma palavra? É o quê? Ela disse, não, deixa Deus me usar, porque eu sei que Deus me entregou alguma coisa. Aí eu digo, pronto, Jesus, então, amém. Foi o Senhor mesmo que direcionou. E por que a senhora está falando isso, bispo? Querido, nós precisamos estar sensível. Quando você sair da sua casa e você vier até o lugar de oração, não venha obrigado.
Não venha porque o pastor, a pastora está insistindo, mandando mensagem para você. Venha porque você quer ouvir Deus falar com você. Prepare o seu coração como a terra fértil, solo fértil, que quer receber a palavra. Porque nem um dia eu e você indo até a presença de Deus é em vão, querido. Deus fala. Por que é que poucos são os que recebem? Porque tem muita gente, pastor Jonas, que olha para mim, olha para o Senhor e com todo respeito e com licença da palavra, às vezes vê a gente menino. Porque pessoas que não entendem quando Deus está falando, a própria palavra de Deus vai dizer, olha, tu não endurece o teu coração. Quando o Espírito Santo falar, então quando uma pessoa olha para a minha aparência e diz, essa mulher não está dizendo coisa com coisa, eita, está se achando, é o pastor querido, cuidado. Cuidado, porque todo lugar de oração é o lugar onde a palavra de Deus ela é mencionada. E a Bíblia diz que ela não vem em vão. Ela veio para cumprir o propósito pelo qual Deus a enviou. Aleluia. Pastor Jonas, é tempo de reforma. Esse ano o Senhor tem falado que vai fazer mudança. Deus tem falado que vai tirar pessoas que não têm compromisso. Pessoas que não têm aliança com Deus. E vai pegar meninos e vai colocar para governar. Porque menino ainda tem temor. Menino ainda ouve a voz do seu pai. E ontem eu ministrava ali. Não sei de nada. Tampouco quero saber. Eu apenas entreguei a mensagem. Porque está na incumbência do pregador isso. De entregar a mensagem. E no final, na hora que eu estava ministrando ali, Deus me deu uma visão. E você sabe que às vezes, por mais que Deus fale, às vezes a gente se questiona, né? Às vezes a gente questiona. E eu disse, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está me mostrando? Enquanto eu ministrava ali, eu indagava no meu espírito. É isso mesmo que o Senhor está me mostrando? Deus disse, olha e contempla e vê. E eu digo, amém, Jesus. Então, se o Senhor está falando, amém. Quando eu termino, querido, a mensagem, e há uma oportunidade ali. E tinha alguém que não estava apto para receber aquela palavra. Hoje eu entendo, ontem eu não entendia. Porque a palavra, quando ela vem, querido, ela vem para discernir. A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração do homem para dar a cada um segundo o seu propósito. Até mesmo quando Deus vem para nos exortar, para nos corrigir, isso não quer dizer que Deus vai executar a justiça. Porque no bem da verdade, quando nós estamos com o nosso ouvido aberto para receber aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando, porque quando a palavra de Deus ela é mencionada, o Espírito Santo ele começa a mover na tua vida. Ele começa a te trazer, eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando através da minha vida, e o Senhor está te levando lá atrás no passado, está te trazendo, talvez acrescentando até o amanhã. Ele está aí, mexendo com a tua mente, mexendo com o teu coração, porque tanto querer como executar, ele provém do Senhor. Aleluia. Mas, coisa terrível, é quando nós endurecemos a cerviz. Quando a gente fecha a cara. Porque no bem da verdade, querido, muitas das vezes, nós não sabemos da vida. Eu não conheço ninguém aqui. Tem algumas pessoas que eu já vi, outras que eu nunca vi. Não conheço, não sei contar a tua vida. E de muitas pessoas que vi ali ontem. Mas, eu digo, Jesus de Nazaré. Alguém falou assim, que Deus não usava menino. Deus não usa menino, Deus não usa menina. Aí Deus disse, eu não falei para você que essa palavra ia incomodar? Eu não falei para você que aquilo que eu estava te mostrando era? Eu digo, Jesus de Nazaré. E o irmão Samuel está aqui. E eu comentei com o bispo hoje lá em casa. Eu disse, bispo Evandro, Deus usou o irmão Samuel tremendamente. Deus usou o irmão Samuel ontem. Aleluia. Porque enquanto aquela pessoa falava o que não sabia, o que não entendia, e muito menos de Bíblia. Porque, querido, Deus usou com todo
respeito, com todo temor, com todo tremor, Jesus, quando era criança no templo, ensinou a homens, a mestres, a doutores na lei. Deus usou uma menina na casa de um homem grande, poderoso, mas porém leproso. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz da forma que Ele quer. Quem somos nós para questionar o agir de Deus? Deus usa. Deus usou uma jumenta. Querido, nós precisamos ter muito temor de Deus. Porque Deus fala. Deus ainda fala. Tem pessoas que, se pudesse, pastor Nunes, calava o Senhor, botava uma mordaça, daqui botava o Senhor mais para dentro. Eu não quero ela aqui não, porque incomoda. Eu conversava com o bispo hoje, antes da gente sair para ir para o culto, tomando café na mesa. Eu digo, meu filho, quando nós carregamos a palavra de Deus, que ela é a verdade, incomoda. Pastor Jonas tem a... Deixa eu ver a palavra correta. Desconfie de quem não olha nos seus olhos. Desconfie de pessoas que diz que lhe admira, mas quando está na sua presença não suporta olhar para você. Porque quando nós carregamos a palavra da verdade, querido, eu não falo aqui sobre mim, não sou nada, não sou ninguém. Mas eu carrego a palavra de Deus. E esta daqui, ela é inegociável. Essa daqui, ó, não tem acordo. Não tem suborno. Não tem mordaça. Ai, porque é meu pai. Ai, porque é minha mãe. Ai, porque é meu filho. Não, querido. É sobre ele. E ai daquele. Porque dizendo Deus, quem validará? Ninguém. Tem muita gente aqui que tem chamado. Mas tem pessoas, pastor, que muitas das vezes não suporta ver o que Deus está fazendo. O que Deus quer usar. A Bíblia fala que quando o sacerdócio está caído, quando o homem faz vista grossa diante de Deus, Deus agora fala com o menino dentro do templo. Eu digo, eita, Jesus, precisa estudar mais a Bíblia. Precisa deixar o orgulho de lado, a soberba. Pastor, agora é um negócio assim, sabe? Eu sou muito chata. Porque se eu vou para o culto, eu gosto de chegar na hora. Se eu tenho um compromisso com Deus, tem que ter reverência. Mas hoje é um negócio que os pregadores, o culto começa às 6 horas. O pregador quer chegar às 9, 10 horas. Aí quando vem cheio do brilho. Vem cheio das coisas. Ei, pastor, quer dizer que a senhora não, querido. Quem me conhece sabe que eu gosto do ouro. Porque o ouro representa Deus, se você não sabe. Aqui e acolá eu não sou muito de me enfeitar não, mas tem umas coisinhas que é típica da Bíblia, vocês, quem me conhece sabe. Mas tem muito pregador hoje que é o pregador artista. É aquele que chega no fim e sai, depois que ele dá a mensagem, pronto. Ele é o próprio Deus. Não senta para ouvir. Querido, eu aprendi uma coisa e eu carrego na minha vida. Que aquele que não senta, pastor, para ouvir, para receber, ele nunca vai ensinar. Ele nunca vai ensinar. Porque primeiro a gente aprende. E depois a gente ensina. A matemática de Deus é assim. Se você com mais tempo depois for olhar o livro de Crônicas e você for ler acerca do que está aqui revelado, os grandes homens de Deus que caíram, que tiveram os seus reinados reprovados por Deus, que foram entregues nas mãos dos seus adversários, porque deixaram Deus de lado. Mas aqui, em outras palavras, a Bíblia vai contar a história, pastor Jonas, do rei Ezequias. Apenas 25 anos de idade. A vez dele chegou. E o Senhor me trouxe aqui esta noite para dizer para você que a tua vez chegou. Aleluia. Pastor Jonas, a sua vez chegou. Queira ou não queira, a sua vez chegou. Seu nome foi soprado. Tem gente que se pudesse, mas ele, é ele sim. E
Deus, Ele vai te mostrar quando tu é bem-vindo e quando não é. Porque quando não é, não vão suportar olhar para ti. Mas não é por causa do pastor, não. É por causa da mensagem que tu carrega. Aleluia. Diz o Senhor. Porque, querido, quando nós somos apenas mensageiros de Deus, nós temos que falar o que Deus manda. Natan quis agradar a Davi. Faz conforme tudo que está no teu coração. Mas Deus disse, não, ele não vai edificar. Chegou aqui a vez de Ezequias. A cidade, o povo estava numa calamidade, numa destruição total. Pastor, a Bíblia diz que sabe o que foi que eles fizeram? Não bastava eles fazer todo tipo de abominação. Eles fecharam a porta do templo. Meu Deus! Quer ser bem sucedido na tua vida? Quer vencer? Aleluia! Glória. Tu quer que Deus sobre o teu nome? Tu quer que Deus te use? Tá na hora de você começar uma reforma na tua vida. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui essa noite. Abra as portas do templo. O Senhor, Ele quer voltar, aleluia, para o centro da tua vida. Ele quer que a sua vida esteja no centro da vontade dEle. Ele está dizendo que tem pessoas aqui que têm usado de instrumentos antigos, estratégias antigas. Não, Deus está entregando essa noite coisas novas para você. Você vai sair daqui deste culto e por esses dias Deus vai te incomodar. Deus vai abrir a tua visão. Deus vai te entregar estratégias novas. Novas. Aleluia. Mas para isso, Deus quer reforma. Sabe o que é que eu entendo, pastor Jonas? Que quando as calamidades se levantam, é tempo que Deus está querendo mover. Deus está querendo mover. Deus está querendo mover. E esse ano de 2026, o Senhor vai retirar grandes pessoas que estão em posição de destaque, mas está a sua capa. Está a sua capa. Não tem mais temor, não tem mais reverência. Está negociando aquilo que é inegociável. Estão tirando a palavra de Deus, pastor. A Bíblia diz que Ezequias, quando chegou a sua vez e a sua oportunidade, ele foi sábio. Ele era menino diante de todos aqueles grandes que já havia passado. O seu pai, um péssimo exemplo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você não tiver exemplo para seguir, siga o exemplo de Cristo, de Deus, dos verdadeiros homens de Deus que obedeceram debaixo de dificuldades e martírio. Não se preocupe, não olhe para o lugar que você está, porque às vezes nós vivemos, pastor Jonas, num tempo onde as pessoas veem muita aparência, sabe? E começam a querer desprezar as coisas, desprezar Deus no nosso meio. Ah, porque aqui não tem isso, não tem aquilo, mas tem a presença, tem a palavra. Deus está no centro, querido. É um tempo onde Deus, Ele está peneirando. Tem coisas que Deus tem permitido no nosso meio para ver os fiéis, para ver aqueles que verdadeiramente vão ter entendimento, vão buscar ao Senhor. A Bíblia diz que chega a vez do rei Ezequias. E ele não começou como os outros, não. A primeira coisa que esse homem vai fazer, esse jovem vai fazer, aleluia, é abrir as portas do templo, porque havia sido fechado. Sabe o que é que Deus fala comigo e com você essa noite? Que se nós nos fecharmos para Deus, infelizmente, nós vamos andar só. Nós não vamos ter a presença, e sem a presença não tem vitória. Sem a presença não tem estabilidade. Sem a presença não tem a derrota do adversário. Aquele povo há muito tempo andava sem Deus e sem lei, porque os reis esqueceram. Eles queriam uma autoridade, um legalismo, né? Hoje a gente às vezes vê isso. Ah, porque fulano é filho de pastor, é filho de pastora, acha que Deus é com ele. Não é bem assim não, querido. Tu pode ser filho, tu pode ser neto, tu pode ser quem for, mas ainda existe uma lei
lei para tu obedecer. Ainda existe um mandamento para tu cumprir. E se tu quiser ter compromisso com Deus e que Deus seja na tua vida, tu tem que ser diferente. Olha para essa pessoa que está do teu lado com todo respeito e diga: ei, meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para ser diferente. Você já entende um pouco sobre o teu chamado? Se você já sabe para que Deus te chamou, o que Ele delegou para você, não se compare. Não dispute. Não se importe com o chamado do outro que está do teu lado, na tua frente, ou que está atrás, ou que está se levantando, ou que caiu. Porque a cada um, Deus, Ele entregou uma porção. Pastor Júnior já pensou, se Deus fosse confirmar para todos que estão aqui a mesma coisa, que graça teria? Ia ser a guerra, meu irmão. Porque a disputa ia ser maior do que o que é hoje. Mas Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, distribui a cada um conforme as nossas necessidades. Para a edificação da sua igreja. Aleluia. Esse jovem aqui, chega o tempo dele reinar e governar. Ele diz: vamos abrir as portas. Eu quero abrir as portas do templo. Abre. Ele chama os levitas e diz assim: olha, vamos se separar. Vamos se consagrar. Vamos levar uma vida verdadeiramente santa. Ele pega aqueles pastores, pastor Jonas, que tinha um livro ali, e manda abrir. E começa a ir de casa em casa e trazendo o povo e trazendo ensinamento. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus ela é tirada do centro, o povo perece. É aonde os maus se levantam. É aonde os falsos profetas governam. Israel estava desse jeito, desse tipo. Sem Deus, sem lei, sem a presença, derrotados. Mas isso não quer dizer que Deus desiste daquele povo. Ei, querido, você, não sei o que se passa na tua vida, no teu meio. Talvez possa estar assim, uma calamidade ou não. Mas eu entendo que da parte de Deus, que quando Deus permite essas coisas acontecer, porque no bem da verdade não é Deus. Mas Deus, quando Ele coloca o homem, esse se corrompe e sai do propósito de Deus, Deus permite com que venham as consequências. Mas independentemente, querido, quando acontecem essas coisas, Deus está querendo fazer uma reforma. É por isso que muitas das vezes fecha-se uma porta ali, abre-se uma porta aqui. Sabe por quê? É porque Deus não desiste daquilo que está proclamado por Ele mesmo. Deus não desiste. Muitas das vezes Deus levanta até menino para confundir os grandes sábios. Aqueles que pensam que são alguma coisa, na realidade não é nada. Porque, querido, quando a presença de Deus sai da minha e da tua vida, sai do nosso meio, só resta o e acabou-se. E acabou-se. Não tem mais nada, só vergonha, derrota, afronta. Porque o próprio Deus permite com que muitas das vezes nós venhamos passar por situações assim, para que a gente volte. A Bíblia vai dizer que Ezequias, aleluia, fez o que era reto diante do Senhor. Aqui no versículo 3, no capítulo 29 ainda, ele diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Eu quero falar de tempo hoje, de vida. E o Espírito Santo não precisa você me responder, mas Ele está dizendo para você essa noite: como é que está a tua vida? Ei, filho, como é que está a tua vida? Eu trouxe essa menina aqui hoje para perguntar para você: como está a tua vida? Como é que está esse templo? Aleluia. Talvez aqui, não sei, mas Deus é como se Ele tivesse as portas essa noite, através dessa palavra, batendo, querendo entrar. Ele está pedindo que você volte a dar a direção para Ele da tua vida. Aleluia. Que você volte a confiar nele. Não se estripe no teu próprio entendimento. É tempo de reforma, pastor Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ezequias, a Bíblia vai dizer aqui que ele as reparou. Versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor,
nosso Deus, dos vossos pais. Tirai do santuário a imundície. Diga imundície. Tem muita gente, pastor, achando e dizendo que Deus está no meio quando Deus não está. Faz tempo que Deus saiu. Faz tempo que Deus saiu. Porque acha que é o cargo, que é a posição. No bem da verdade, os tempos estão fechados. Hoje, se a gente for pregar, se determina. Hoje você não pode mais falar o que Deus está mandando, não, viu? Porque dependendo do que for, eles tomam o microfone e ainda desliga, corta a energia. Para você não falar. Tem que falar só o que agrada. Tem que falar só o que convém. Deus não pode mais reformar a casa. Onde é que já se viu um negócio desse? Se a casa é de Deus, se o santuário é de Deus, ele tem que ter livre-arbítrio para agir da forma que ele quiser. É por isso que Deus rejeitou os grandes e levantou um menino para governar. E um menino, querido, que se você for ver o ministério dele, o reinado do rei Ezequias, foi muito bem sucedido. Porque apesar dele ser um menino, aleluia, ele trouxe Deus para o centro. Quer vitória? Quer sair dessa condição que você está? Quer sair desse esfriamento? Quer sair da derrota, querido? Quer sair de lá atrás e vir para frente? Traz Deus para o centro. Traz Deus para o centro. Ninguém vai impedir. Chegou a vez do rei Ezequias. E Deus deu vitória para ele. E para nós encerrarmos, diz aqui, aleluia. Ele diz, ele reconhece, versículo 6. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Eles o deixaram, desviando o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Querido, coisa terrível é nós deixarmos o lugar de oração. Ah, bispa, mas quem disse que eu preciso de igreja? Precisa, querida. Nós somos igreja quando nós estamos reunidos como nós estamos aqui. Eu escuto um negócio, porque eu sou igreja, eu vou lá em casa. Você pode morrer de ler Bíblia em casa, morrer de orar, mas vai chegar um dia que Deus quer falar com você aquilo que Ele quer. E quando Ele quer, Ele usa até menino para falar com você, para dizer, se corrige que tu está errado. Se tu ainda quer a minha presença na minha vida, é da minha forma. É tempo de reforma, diz o Senhor. Glória, glória. Tem muitas casas, tem muitos templos que estão bonitos, estão adornados, mas a presença, acabou-se. Acabou-se, pastor Jonas. Não arde mais o coração, não constrange mais. Querido, toda palavra que vem de Deus direcionada à minha e à tua vida, ainda que seja para corrigir, para exortar, no bem da verdade, é para nos levantar. É para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Aleluia. Ezequias, ele foi sábio, pastor Jonas. Ele pegou aqueles que estavam ali com ele, debaixo das suas ordens, e ordenou, disse, vamos começar uma reforma. Está na hora de ter reforma. Está na hora de ter reforma. Aleluia. A gente precisa entender isso, bispo Evandro. O Senhor está dizendo que tem que ter reforma. Aleluia. Tem que ter reforma. Deus está tirando pessoas e tu não tenta colocar. Porque tem que ter reforma. Pessoas que não estão na mesma visão, no mesmo propósito, é peso. E peso nada serve para atrapalhar, pastor. Onde é que já se viu? Esse jovem pegou uma dificuldade imensa, porque fazia tempo que Deus não estava mais no meio deles. Mas ele disse, nós vamos tirar as abominações, a força de vontade, o murmúrio, as coisas feitas ali por base da obrigação. Onde é que já se viu um negócio desse? Nem Deus nos obriga, querido. Quando a gente vai falar uma palavra, está sujeito a nós. Se Deus entregar alguma coisa para o pastor aqui, ele fala, se ele quiser, Deus não obriga ele. O Senhor ele pode tocar, pode incomodar, mas no bem da verdade não vai obrigar. E por que é que muitas das vezes nós estamos dentro do tempo, nem fazemos e nem deixamos com que os outros façam? Atrapalha, aí começa o murmúrio, aí começa a coisa, é para atrapalhar mesmo. Parece que é uma coisa terrível, que parece que é para tanger a presença de Deus. Ao invés de Deus olhar e achar graça e se alegrar,
É para dizer assim, estou indo embora. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui, versículo 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. E não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E ele os entregou à perturbação e à assolação. E assolação, como temos visto com os nossos olhos. Porque nossos pais caíram à espada. E por isso, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres entregaram em cativeiro. Agora veio-me no coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, porque o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Ezequias, ele está reconhecendo que os seus pais, os antigos, erraram. Toda reforma, Pastor Jonas, exige de nós reconhecimento. Aonde eu estou errando? Se eu estou com um problema dentro da minha casa, do meu lar, se eu estou com um problema financeiro, se eu estou tendo problema no meu ministério, eu preciso reconhecer aonde eu estou errando. Quais são as atitudes erradas que eu estou tendo. Com quem eu estou fazendo aliança. O que eu estou deixando passar e o que eu não estou. Nós precisamos reconhecer. Ezequias reconheceu. Ele disse, os nossos pais prevaricaram contra o Senhor. Viraram as costas, não sacrificaram. Mas com nós vai ser diferente. Você está no 29. Você vai dar um pulo aí. Para o capítulo 31. E eu encerro a minha fala por aqui. Capítulo 31. Versículo 20. Ali foi o começo, querido. Se você for ler. Se você entendeu o que Deus está falando aqui essa noite. Aleluia. Deus, ele está desenrolando um rolo. Ele está dando resposta para pessoas aqui essa noite. Se você receber, querido, esta palavra, pode ter certeza que você vai testemunhar do que Deus faz hoje na tua vida através dessa palavra. Capítulo 31, versículo 20 diz: E Ezequias fez assim em todo Judá, fez o que era bom, fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele fez com todo o coração. Diga, com todo o coração. E prosperou. Aleluia. Aplauda o Espírito Santo. Ele terminou a reforma. A casa estava fechada. Tinha abominação. Ele tirou. Ele tirou. Ele tirou. Deus, por essa semana, por esses dias, ele vai abrir a tua visão. E ele vai mostrar o que é que está incomodando dentro da tua casa, no teu trabalho. Ele vai te mostrar. Tira. Tira em nome de Jesus. Deus está dizendo, muda a semente hoje. Bota semente de bondade, de retidão, de compromisso, de fidelidade. Tu vai prosperar. Porque essa semente vai brotar. Aleluia. A Bíblia diz, pastor, que ele começou a convocar. Ele começou a chamar os infiéis. Porque o povo não trazia mais as ofertas ao templo. Não, por isso que eles estavam em miséria. E Ezequias manda um decreto falando que trouxessem as ofertas, os dízimos. E se você for ver lá, a Bíblia vai dizer que ele juntou montantes, muitos. Deu para todo o trabalho do templo. E ainda soprou, que sopejou. Ei, abra a tua mão aí. Aleluia. Se porventura você tem comido a semente que Deus tem te dado,
Ei, esse ano é um tempo de reforma. Pastor Jonas, Deus manda eu te dizer que se aqui tiver infiéis, Deus vai tirar os infiéis e vai mandar fiéis dessa terra. Porque é chegado um tempo novo. É chegado um tempo novo. Aleluia. Que o Senhor, aleluia, através dessa palavra, venha germinar na tua vida. Porque o Senhor repreende hoje o espírito cortador, do migrador e do devorador na tua vida. É tempo de você ser fiel. É tempo de você devolver para Deus aquilo que pertence a Ele. Você quer chegar em lugares altos, você quer a provisão, você quer a multiplicação. Mas Deus manda eu te dizer, planta a semente, não come a semente. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá semente ao que semeia. Quanto mais você trouxer, quanto mais você semear, mais Deus vai multiplicar. O Senhor diz que te dará semente e pão para comer. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade. Amém.